News. O vídeo tem um baile famoso, eu não vou falar o nome aqui para não me colocar em mais complicação do que eu já tô, mas tem um baile famoso numa comunidade do Rio de Janeiro, que é frequentado pela fina flor da garotada da Zona Sul, e em todos esses bailes, o hábito dos traficantes do local é dançar segurando as suas AR-15, AK-47, seja lá o que for pro alto. Não é dessas armas que esse pessoal está falando, hein, gente? Não vamos confundir, porque ninguém vai lá no Morro do Alemão, nem na Pedreira, nem no Chapadão, nem na Maré, ou aí em São Paulo, quais são as quebradas aí perigosas aí de São Paulo? Ah, tem um monte. Jardim Ângelo, Bela Vista. Ninguém vai nesses lugares recolher arma. Lá quem manda lá é o tribunal. O tribunal que domina essas áreas aí. Vocês nem chegam lá, nem passam. Exato. Então, quando se fala nessa história de recolher armas, eles não estão falando das armas dos traficantes. Essas armas dos traficantes, elas entram no Brasil por contrabando. Isso é um dado conhecido por qualquer pessoa que estuda minimamente segurança pública, né? Mas o que se divulga é uma versão mentirosa de que as armas dos colecionadores vão alimentar o crime. Isto é mentira. Eu só vou ler para vocês aqui, ó. Esse dado está no meu livro, vou aproveitar e fazer um jabá, A Construção da Maldade. De janeiro de 2016 a julho de 2019, ou seja, pouco mais de 3 anos, a polícia do Rio de Janeiro apreendeu nas mãos de criminosos 48.656 armas. Vocês têm algum palpite sobre quantas dessas armas haviam sido compradas legalmente e desviadas para o crime? Não tenho ideia, Mota. Então eu vou dizer, 11 armas, entre 48.656. Isso dá 0,022%. Ou seja, é inexistente esse fenômeno que dizem, né, que as armas dos colecionadores, dos atiradores, são desviadas para o crime organizado. Isso não existe. Isso é apenas uma narrativa usada para justificar uma posição que é ideológica. Essa turma não admite um cidadão de bem armado. E aí existem várias possíveis explicações por que eles não admitem isso. Mas o fato é que nos últimos 40 anos se vem diminuindo as punições para criminosos violentos, vem se tornando mais fácil colocar criminoso violento na rua. Isso, Emílio, é uma estratégia de doutrinação cultural. Vocês talvez se lembrem, eu não vou entrar em detalhe também para não complicar a situação de ninguém, mas alguns anos atrás, uma apresentadora no seu programa de TV contou um caso, né, um caso que ela inventou lá na hora, que era que chegava na emergência do hospital um traficante e um policial, ambos baleados. E a pergunta dela era, quem é atendido primeiro? E aí ela pediu para os convidados que estavam ali, artistas, intelectuais, gente fofa, para eles ficarem ou em frente da palavra traficante ou em frente da palavra policial, para escolher quem deveria ser atendido primeiro. Vocês sabem, a maioria das pessoas se lembra disso, né? Que a maioria dos presentes ali achou que o traficante deveria ser atendido primeiro na emergência do hospital. A perda de valor de mercado da Petrobras desde a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver a variação do valor de mercado da empresa. Ela atingiu seu pico histórico entre o primeiro e o segundo turno, ali 21 de outubro, 520 bilhões de reais, quando havia ainda uma expectativa de que Jair Bolsonaro pudesse virar o jogo e ganhar as eleições. A partir daí, nós vamos tendo uma queda expressiva. Na véspera da eleição, o valor de mercado da Petrobras está em quase 449 bilhões de reais e depois temos uma queda de mais de 20%, quase 25%, 26% no valor de mercado da empresa, atingindo hoje 333 bilhões de reais. As manifestações dos representantes da equipe de transição estão contribuindo para essa... Não vai ter mais mulher no ministério. E o PT, aliás, só para terminar, eu acho o PT sensacional, porque é diversidade para os outros, clube do Bolinha para nós. Todo o tapete de mulher que foi puxado até agora foi puxado pelo PT. O problema todo que eu acho é que o Lula vive do passado. Um passado que foi bom, 8 anos de governo, no final deu na Dilma, mas ele não consegue ir para frente. Não consegue, ele não, em nenhum momento, porque a carta que ele distribuiu ontem é o passado, é a repetição do que ele fez a partir da saída do Palocci. Você sabe que eu concordo com você na parte que você fala que ele fala pouco do futuro. E outro dia eu ouvi isso de uma pessoa que tem um futuro pela frente, que é meu neto de 12 anos. Falou, vem cá, ele tem que falar mais do que ele vai fazer. Porque pro Daniel. Sabedoria. Pro Daniel, o que é 20 anos atrás? Ele não tinha nascido. Então ele fala, olha, o Lula precisa falar. Então... No dia 1º de janeiro de 2015, lá da sacada do Palácio dos Leões, o senhor proclamou a República do Maranhão. Disse que o Maranhão tinha pressa e que os maranhenses não podiam mais esperar. E se comprometeu que ao final do seu governo, nenhum dos municípios maranhenses estaria no rol dos municípios mais pobres do Brasil. Como explicar que o senhor tenha falhado exatamente nessa proposta, que foi aquela que mais despertou esperança nos maranhenses, candidato? Bom, em primeiro lugar, eu não prometi esse absurdo, porque seria, obviamente, algo inviável, algo inalcançável. Não prometeu, né? Nós estamos instituindo hoje o plano Mais IDH. E por intermédio desse plano, nós vamos adotar ações nas 30 cidades que têm o pior IDH do Maranhão, do Brasil. Porque o que nós queremos é que ao fim do governo não tenha nenhuma cidade maranhense no rol das 100 piores do Brasil. Então, pessoal, essa é a esquerda, não tem como fugir disso aí. Eles mentem, prometem o que sabem que não será possível cumprir, e mentem a roda.
E quando não dá certo, a culpa é dos outros, eles negam que disseram aquilo, né? Aquela velha estratégia do Lula, né, que o Lula usou quando foi acusado dos crimes que cometeu. Eu não sabia, não era meu, eras um amigo meu, eu não prometi, não sei e não vi. Isso, pessoal, é só uma pequena amostra do que vem pra gente aí, caso esse povo assuma agora, dia 1º de janeiro. Que Deus nos proteja, curta, comente e compartilhe. Vamos agora ao Pará. O governador do estado, Helder Barbalho, exonerou hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Parsifal Pontes, que é um dos 3 assessores do governador presos na operação contra fraudes na saúde. Parsifal Pontes é apontado pela Polícia Federal como um dos principais responsáveis por estruturar e operacionalizar dentro do governo o suposto esquema de fraudes em licitações. Na casa de Parsifal foi apreendida uma máquina de contar cédulas e dinheiro em espécie. A defesa do ex-secretário não foi localizada. Havia um processo de desconfiança muito grande entre toda a esquerda latino-americana. Because what he did was unite old-fashioned communists and Trotskyists and Maoists and liberation theology Christians and black activists all together in one umbrella. Nós não tínhamos ainda aprendido uma lição básica que poderia permitir que a esquerda chegasse ao poder. You know, the Workers' Party was a coalition of the leftist groups to make them strong enough to win elections. Paulo Freire, ele dizia: juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. Então, o Foro de São Paulo, ele trabalha muito com aquela linha. Trabalhar nos meios legais quando possível e, quando não for possível, com os ilegais. Você tem a veia democrática com partidos políticos, como, por exemplo, no Brasil, o PT, o PDT, o PSB, que até pouco tempo estava no Foro de São Paulo, o PCdoB, entre outros partidos. E você tem uma linha, né, que já é a linha revolucionária de combate, de guerrilha. Então, nós temos o MIR chileno, nós temos principalmente as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas e outros grupos guerrilheiros, como o próprio Sendero Luminoso do Peru, que depois veio a ser o Partido Comunista Peruano, entre outros. And that has been the model for political parties all through Latin America and even in Europe, even in New Zealand, my home country. We had an alliance party specifically designed on Lula's Workers' Party. Democratic Socialists of America in the United States is modeled on the Workers' Party of Brazil. E como uma organização desse tamanho se mantém tão distante do debate público por tanto tempo? Porque, pelo menos até alguns anos atrás, praticamente ninguém falava disso. Nessa época, nos anos 90, a maior parte dos jornalistas que eram formados nas universidades, eles já vinham com as ideias revolucionárias desde as cadeiras das universidades, e muitos dos chefes de redação também já estavam sob o comando das esquerdas na América Latina como um todo. Poucos foram aqueles que conseguiram fazer denúncias. O primeiro foi o advogado José Carlos Graça Wagner, que ainda nos anos 90 ele já fala da existência do Foro de São Paulo, e ao lado do professor Olavo de Carvalho, ao qual os dois eram conhecidos, começam a fazer denúncias em relação ao Foro de São Paulo e a todo momento são tratados como conspiracionistas, né, e pessoas que estão procurando o comunismo que acabou com a queda do Muro de Berlim, né, querendo trazer um inimigo onde já não existia para poder bagunçar a ordem política que estava sendo estabelecida no Brasil. Eu acho que isso tem uma justificação. E se você recuar no tempo, vai entender qual é essa justificação. Lula era uma figura que assustava. Era uma figura da esquerda mais radical que assustava o brasileiro. E quando ele vai subir ao poder, ele vai tentar mais uma vez subir ao poder e sobe ao poder, ele é reformatado. E ele passa a ser o Lulinha Paz e Amor, a carta do Paz e Amor. Ele deixa de usar as roupas revolucionárias, passa a usar terno e gravata, passa a usar sua gravatinha verde e amarela e tenta aparecer como uma figura quase dulcificada. Ora, no momento em que ele vai subir ao poder, começam a aparecer as denúncias, mas existe o Foro de São Paulo.
mas existe uma organização comunista atrás do seu Lula. Então, o que é que era preciso? A mídia, a extrema imprensa, precisava fazer a campanha para defender o Lula. E a primeira coisa que eu disse é o seguinte: não existe Foro de São Paulo, isso é uma invenção, isso é uma teoria da conspiração. E eles conseguem criar essa ideia de que o Foro de São Paulo era uma ideia conspiratória, que era uma teoria da conspiração, que não havia, que nunca houve, e que isso tudo não passava de malucos que diziam isso para contestar esse Lulinha Paz e Amor. America, this is in the United States, Democratic Socialists of America, which has 4 members of Congress affiliated with the Sao Paulo Forum. So you've got a Latin American revolutionary organization that now has 4 members and many supporters in the US Congress. But nobody in America knows that. Nobody in the United States knows that because nobody reports on it. Nobody even knows what the Sao Paulo Forum is. A maioria das pessoas não sabe ou não sabia direito o que era Foro de São Paulo porque a própria esquerda negou. E a mídia, a velha mídia, que também é controlada pela esquerda, negava a existência do Foro de São Paulo. Se você falasse sobre isso 10 anos atrás, 15 anos atrás, você era taxado de maluco, de conspirador, pois não só existe, como tem atas de reuniões dos últimos 30 anos. É autoevidente a importância do tema para entender o momento que o Brasil e que toda a América Latina vivem. E foi por isso que investimos tempo, recursos, que é a energia de nossa equipe para produzir o documentário As Eleições do Fim do Mundo. Essa produção investigou a fundo o Foro de São Paulo e práticas e histórico da esquerda latino-americana. Esse documentário vinha viralizando e atingindo dezenas de milhares de brasileiros por dia e trazendo 1.000 a 2.000 pessoas para conhecer o jornalismo independente da NTD todos os dias. Isso até que o link do documentário sofreu restrições do YouTube, com um rótulo dizendo que o conteúdo era impróprio e pedindo que houvesse uma série de aceites para que fosse possível assistir. Isso virtualmente fez com que o documentário parasse de viralizar. Para fazer com que essas informações cheguem a mais brasileiros, cheguem a pessoas que receberam o link e não conseguiram assistir, a pessoas que compartilharam e não conseguiram trazer essa informação a seus contatos, nós pedimos que nos ajude a divulgar esse material. Há 2 links não censurados. Portal 1G News.